Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de História para o Enem. A gente está falando de período Vargas, aqui em História do Brasil. Estamos no módulo 4, né? Já já a gente entra no módulo 5 sobre ditadura e encerramos História do Brasil com o módulo 6 sobre Nova República, né? Ou período de redemocratização. Eu prefiro chamar de Nova República porque lá falaremos sobre o período de redemocratização, sobre o neoliberalismo, sobre o plano Collor, sobre o plano real e afins, beleza? Mas vamos pensar aqui primeiro sobre o nosso querido Getulinho, né? E para entender Getúlio, para entender a formação do seu governo, para entender o golpe de 30, a gente precisa entender duas instituições extremamente importantes durante o golpe e durante o governo de Vargas e quais são as relações desses órgãos, dessas instituições com a política varguista, tá? Vou começar pela ação integralista brasileira, a A e B, você está vendo nossa apostila aí, A e B, Ação Integralista Brasileira e Getúlio Vargas tiveram uma relação complexa durante a década de 30, vai se iniciar ali até o início da década de 40. Ela vai ser fundada por Plínio Salgado em 1932. Vai ser um movimento político inspirado no fascismo europeu, vai particularmente, obviamente, né, com o fascismo italiano, e tinha como objetivo a criação de um Estado nacionalista autoritário, centralizador e que colocasse a figura central, a figura de Getúlio Vargas, como sendo o símbolo desse herói nacional, desse herói nacionalista, do herói brasileiro, né, colocando ele como um mártir, como uma grande liderança, quase que um semideus no governo brasileiro. A ideologia da AIB vai promover o nacionalismo radical, anticomunista, antiliberalismo e corporativista. Vai ligar também as suas formações a uma, uma inspiração bem do governo fascista. A gente tem uma imigração de italianos gigantesca no Brasil, obviamente que havia também essa questão cultural, essa ligação com a Itália muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul, de onde veio Getúlio Vargas, né? A base de apoio, né, da AIB atraiu apoiadores dos setores da classe média, intelectuais, estudantes, membros do clero católico. O movimento vai crescer rapidamente e vai chegar a ter centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. Algumas atividades são voltadas para a propaganda, como fez Mussolini, como fez Hitler, uma propaganda muito ligada à questão ufanista, supranacionalista, de, de corporativismo, de exaltação da figura do líder, tá? E aí, obviamente, que esses valores nacionalistas são um movimento liderado pelo Plínio Salgado num primeiro momento. A relação com Getúlio se faz presente na convergência dos interesses, porque eles tinham interesses em comum, e aí o que sustentava ideologicamente o governo do Getúlio era exatamente essa relação com a AIB num primeiro momento, tá? Havia uma convergência de interesses, então, de Vargas e a Ação Integralista Brasileira. Ambos eram contra o comunismo, buscavam a centralização do poder. Vargas assume após a Revolução de 1930, vai ver os integralistas como potenciais aliados e vai se consolidar no governo, colocando essas figuras dentro da sua administração e se aproximando desses personagens históricos. Há um apoio mútuo das relações varguistas e da AIB para que mantenha-se então a centralidade de poder. Até o golpe do golpe. Até que a gente tem o golpe do Estado Novo em 1937, onde a partir da oficialização do Estado Novo, vamos dizer assim, o regime autoritário vai suspender as liberdades democráticas e vai consolidar o poder em suas mãos, centralizando cada vez mais poder na mão de Getúlio, e por isso a AIB vai apoiar o golpe, porque eles tinham essa ideia da centralidade de poder, esperando obter mais influência no novo governo. Só que o Getúlio, percebendo a manobra da liderança da AIB para se aproximar dele, para conseguir mais poderes, ele percebe também um outro movimento. A partir do momento que eu não sou mais importante para a IB já está toda enraizada dentro do governo e toda preparada, toda paramentada dentro do Estado. Se eu não for mais uma figura relevante e se eu não for mais essa figura centralizadora, e a figura centralizadora ser colocada como a própria instituição AIB, e eles puderem colocar quem eles quiserem na minha posição posterior. E aí, por isso, apesar do apoio inicial, as relações entre Vargas e os integralistas vai ser completamente, rapidamente deteriorada. Vargas vai
né, vai temer essa relação da IP, que ela poderia se tornar uma ameaça ao poder pessoal de Vargas. E aí, em 1938, após algumas tentativas fracassadas do golpe integralista contra o governo, que eles tentam alguns golpes, né, conhecida, por exemplo, como Levante Integralista, o Vargas vai banir a AIB do Brasil e vai prender muitos dos seus líderes. Como consequência, com o fim da AIB, a repressão de 1938 marcou o fim efetivo da AIB no Brasil naquele momento. Tá? E ela vai retornar com outros ideais no século XXI, ela vai reaparecer não com esse nome, com outros nomes, com outras nomenclaturas. Muitos movimentos de extrema direita no Brasil recentes são puxados de cartilhas da AIB, tá? São puxados de bordões, cartilhas e entrevistas e textos escritos pelos membros da AIB lá nos anos 30, tá? Há um fortalecimento maior ainda de Vargas, que obviamente vai ser centralizador e colocado como essa figura emblemática e pai dos pobres, o pai do povo brasileiro. Vai deixar um legado importante, porque embora a AIB tenha sido desmontada, sua ideologia, alguns de seus membros continuaram a influenciar a política brasileira nas décadas seguintes, tá? A questão do nacionalismo radical, o anticomunismo, a propaganda da AIB vão ressoar em diversos movimentos políticos e militares do Brasil na década de 60 e atualmente também, tá? Além da AIB, eu prometi para vocês que ia falar da ANL, né? Então vamos falar dela um pouquinho. Onde ela está no meu resumo, no nosso material, na nossa apostila. A apostila está logo em seguida, né? No meu material, que ela tem uma distância. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, foi uma organização política e social brasileira criada em março de 1935. Então, a primeira a ser fundada é a anterior, né? A AIB. E aí, com o objetivo de combater o fascismo, olha bem, enquanto uma foi construída para fomentar, estruturar e fortalecer o fascismo no Brasil, a outra foi criada para combater o fascismo, o imperialismo, o latifúndio, além de promover reformas sociais e econômicas. Então, a ANL, a Ação Nacional Libertadora, foi um dos principais movimentos de oposição ao governo de Getúlio Vargas durante os anos 30. E aí, obviamente, a gente fala um pouquinho do contexto desses processos, desse projeto da ANL e também dos seus objetivos, tá? A ascensão do movimento autoritário de Vargas vai gerar algumas oposições, né? E a ANL vai reunir a maior parte dos seus opositores de Vargas e ideais opositores e ideologias opositoras à ideologia fascista. Vai surgir como um movimento de esquerda a princípio, tá? A ANL foi fortemente influenciada pelo Partido Comunista Brasileiro e pelos ideais marxistas-leninistas. A organização recebeu apoio internacional comunista, da Internacional Comunista da União Soviética, e buscava expandir a influência por toda a América Latina, tá? Houve um combate mais ferrenho às ideias fascistas e imperialistas de Getúlio, né? Tinha como um dos seus principais objetivos combater esse crescimento do fascismo no Brasil e resistir ao imperialismo estrangeiro. Que imperialismo é isso? O imperialismo dos Estados Unidos e das potências europeias no território brasileiro, tirando um pouco da questão da soberania nacional, tá? Algumas reformas sociais e econômicas eram propostas por eles defendiam a realização de uma série de reformas, incluindo a reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras, a ampliação de direitos trabalhistas e a democratização do sistema político. Eles vão começar a agir com mais força e, obviamente, serem combatidos e perseguidos com mais força durante o Estado Novo, tá? A ANL propõe a instauração de um governo popular revolucionário que promovesse as reformas necessárias para a reconstrução da sociedade brasileira, de uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. A liderança era feita por Luiz Carlos Prestes, que a gente já falou um pouquinho aqui da coluna Prestes, né? Um dos principais líderes da ANL. Ele era um militar e político que se tornou uma figura central no movimento comunista brasileiro. Prestes ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança, porque ele, né, fez toda a sua coluna, todo o seu processo de caminhada pelo país durante a velha república, né, e fomentando ideias, trazendo ideias para a população e pelos militares, contrário à centralidade de poder e esse poder concentrado na mão de uma oligarquia durante o período republicano oligárquico, tá? Ele vai buscar, né, vai criar mensagens de combate à injustiça social que vão ressoar em pessoas insatisfeitas com o status quo, com o status que viviam naquela época. Houve o Levante Comunista de 1935, né, a Intentona Comunista, está aí destacado para você. A Intentona Comunista foi um evento extremamente importante. Em novembro de 1935, alguns setores da ANL
foram influenciados pelo Partido Comunista do Brasil e pela Internacional Comunista, né, organizaram uma série de insurreições, armadas em várias cidades do Brasil. Isso inclui Natal, Recife e Rio de Janeiro, capital da República. Esse evento, ou esses eventos que explodiram, ficou conhecido como Intentona Comunista, ou seja, foi o momento que os comunistas tentaram tomar o poder pela primeira vez e única vez no Brasil. Foi um movimento que o Levante Comunista fez e criou a partir das ideias do Partido Comunista do Brasil, da Internacional Comunista, gerados pela liderança de Luiz Carlos Prestes, que vai ser preso, tá, no território brasileiro, junto com a sua esposa, Olga Prestes. Fica aí a recomendação do filme Olga, maravilhoso, pesado, lindo filme sobre a história de Olga Benário, que vai ser acusada de espionagem e vai ser entregue aos nazistas por Getúlio Vargas. Grávida, ela vai ser entregue aos nazistas por Getúlio Vargas, tá? A filha nasce, é brasileira, ela vai ser levada para um campo de concentração na Alemanha e vai morrer numa câmara de gás. Já a filha se torna professora universitária de História do Brasil, né? Ela vai estudar exatamente o período que os pais dela foram perseguidos e mortos, né? Que é o período de Getúlio Vargas. E ela é a professora... Meu Deus, eu não lembro mais o nome dela, porque não é tão relevante assim para a nossa matéria nesse momento, mas a professora... ela foi professora universitária durante muito tempo, aposentada, professora emérita da UFRJ de História, tá? Bom, a repressão e a derrota da ANL vai acontecer, obviamente, com as insurreições que vão ser rapidamente sufocadas pelas forças do governo. O governo de Vargas vai reagir a essa repressão de forma bem severa, prendendo milhares de pessoas, incluindo o próprio Luiz Carlos Prestes e a sua esposa, que foi condenado a uma longa pena na prisão. Houve também uma repressão política muito forte, né? A Intentona Comunista serviu como pretexto para que Vargas intensificasse a repressão, tratando a ANL como um grupo terrorista. Houve a criminalização de fato da esquerda, foi proibido de fato o Partido Comunista do Brasil, a ANL, foram duramente reprimidos e proibidos oficialmente pelo governo. O legado histórico que a ANL deixa no Brasil é a resistência e a luta pela justiça social que existem até hoje, principalmente nos governos ou nos partidos de esquerda no Brasil, tá? Então esses são os dois principais grupos que vão influenciar bastante a questão política e vão movimentar bastante as questões políticas dos anos 30 e dos anos 40 no Brasil, no início da primeira metade dos anos 40, influenciando muito o que foi a ditadura varguista do Estado Novo, tá? A gente vai estudar Estado Novo ainda, ok? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução de 1932 na próxima aula. E depois de falarmos da Revolução de 32, aí sim a gente entra para falar sobre o Estado Novo, tá bom? Valeu e até a próxima aula.